O desafio de democratizar a universidade, ele está junto com um desafio brasileiro deste momento muito importante, em que nós, pouco habituados ao debate, vindo de uma tradição autoritária, escolar, social e familiar, nós temos uma confusão entre conflito e confronto. Conflito é desejável. Conflito é algo que mostra a diversidade humana. Se houver duas pessoas namorando, há conflito. Se houver 4 pessoas em família, há conflito. Se houver uma sala de aula, há conflito. Se houver trânsito, há conflito. O conflito nasce no momento que na mitologia judaico-cristã Eva aparece. O conflito aumenta na outra geração com Caim e Abel. 50% de homicídios na primeira família humana. O conflito vai se estender e toda a história mitológica, bíblica e toda a identidade bíblica é história de conflitos. Conflitos permanentes, inclusive dos grandes profetas e dos grandes reis de Israel. O conflito é essencial na constituição da história. A história pode ser lida, se não, como disse Marx em 1848, como uma história da luta de classes, pelo menos como uma história do conflito. Adão não tivesse desobedecido, a Bíblia terminaria no capítulo 2 do Gênesis. Ele duraria para sempre e Eva, para o resto da vida, um olhando para o outro e passeando no jardim, todos os dias, há 5.776 anos, desde que eles foram criados. Ou seja, conflito é metaforicamente essencial e ele é o início de uma produção. Discordância é boa, quem discorda de mim não é meu inimigo, é um outro ser humano. Bem, conflito é diferente de confronto. Confronto é quando eu acho que eu tenho que enfrentar quem discorda de mim, inclusive eliminar. Seja pela humilhação do argumento, seja pelo poder físico, seja pelo poder policial. Confronto é um equívoco, conflito é desejável. A confusão entre conflito e confronto faz as pessoas não entenderem democracia. Na ditadura não há nem conflito algum, porque tudo termina num confronto violento. Todo e qualquer... Ou seja, vou dar um exemplo a vocês. Vocês acham difícil haver debates políticos nos diretórios acadêmicos, nos diretórios de estudantes? Na ditadura não tinha. Todos eles se reuniram em Ibiúna e a ditadura prendeu todos. Não há mais nem conflito. Só um confronto que resolveu todo o debate. Ninguém entra na sala dando recado. Ninguém entra na sala. E se entra, só dá um recado. Porque as pessoas da sala já denunciam que essa pessoa não volta. Isso é ausência de conflito pelo confronto total. As ditaduras são mais silenciosas e alguns confundem silêncio com ordem. Saber que conflito é essencial é uma das coisas mais importantes do aprendizado da diversidade. É muito curioso como até hoje um aluno faz uma pergunta em sala e diz: desculpe, professor, mas eu tenho uma dúvida. Como se ter a dúvida fosse um defeito. Como se fosse, eu imagino alguém chegando ao médico dizendo: peço desculpas, mas eu estou doente, doutor. Eu não queria. Como se a dúvida ou a discordância não fosse a essência do existir humano, de um ponto de vista de um humanismo, baseado na ideia do conflito. Conflito é uma possibilidade de ouvir, aprender, debater, desde que não seja um exercício de ego, nem um jogo de violência. Qual é o limite do conflito? Quando é que eu não posso tolerar? Ele é dado pela lei. Eu não posso tolerar violência, eu não posso tolerar racismo, eu não posso tolerar quebra de ética. Esse é o limite. Ah, mas eu sou racista. Aí você não tem esse direito. Aí não há nem conflito, nem confronto, só há crime. Inafiançável no caso do racismo. Um dos raros casos que a lei brasileira vem ao encontro da ética e não de encontro, que é a nossa tradição legal. Ou seja, mas é a minha opinião ser pedófilo. Não, você não pode. Você não pode ter essa opinião. Você pode gostar de coentro, mas não. Curiosamente, até o coentro é tolerável neste caso. Não? Então, conflito é sobre debates objetivos e subjetivos sobre as coisas que não estão previstas como crime. Aquilo que estiver previsto como crime não é nem área de conflito, nem de confronto. Conflito é desejável, confronto é um defeito.